tudo bem? Bem-vinda. Vamos dar só mais um tempinho, a gente já vai começar. Esse é o nosso bloco de hoje. Tá fazendo algum bloco, Laís? Olá, boa tarde, gente. Estamos aqui para mais um bloco do nosso Sampler 1 da quarentena. É o nosso 12º bloco dos 20 que nós vamos fazer. Com esses 20, vocês vão montar uma colcha de casal. Se chama Sampler porque é a união de vários blocos diferentes. E no decorrer do curso, eu estou dando as variações com o mesmo bloco, como elas ficam também. Então, são várias oportunidades, várias possibilidades de se fazer uma colcha, tá? Desde os blocos todos diferentes, ou vocês escolhendo um bloco só, ok? Bom, o intuito desse projeto é o de levar até vocês nessa quarentena um pouco de atividade artesanal, levar um pouco de cor, né? Um pouquinho de trabalhinho para a gente fazer à tarde, não sei a condição de vocês, de cada uma, então a minha proposta é essa. E eu escolhi alguns blocos mais simples, mais básicos, para poder também, quem nunca fez patchwork, ter acesso ao patchwork de uma forma de iniciante, né? Então, essa é a proposta do projeto, ok? Então, vamos lá para o nosso bloco de hoje. JS. Hã? JS Paz. Oi, Junco. Boa tarde. Fora. Então, esse aqui é o nosso bloco de hoje, tá? É mais um. Lacerda. Quem? Heloísa. Oi, Heloísa, tudo bem? Eu tenho aqui um Nine Pet. Todos os nossos blocos são com 9 módulos, tá? Por isso ele chama Nine. Esse módulo aqui ele vai unir o triângulo perfeito com listas, tá? Então, para quem já acompanhou as lives anteriores, eu já expliquei como que faz o triângulo perfeito, mas eu vou repetir nessa live, tá? Então, agora nós vamos fazer essa parte da lista. Como eu disse, tem muita gente iniciante, muito básico, né? Muito nível básico, então a proposta é colocar todos os tipos de possibilidades de módulos básicos, tá? Só que aqui nós vamos agora calcular o tamanho dos módulos, tá? Então, o nosso bloco tem 30 centímetros e cada módulo desse tem 10 centímetros. 10 centímetros. O triângulo perfeito, a gente tem que fazer um cálculo diferente. Se nós temos aqui 10 centímetros, nós acrescentamos 1,5 de margem de costura, então ficará com 11,5, se ele for um quadradinho assim, ó, um módulo assim quadrado. Então, este módulo nós cortaremos com 11,5 por 11,5. Só que aqui, nesses, nós temos uma costura adicional diagonal. Então, para cada costura adicional diagonal, nós acrescentamos 1 centímetro. Então, o módulo que é
11,5 por 11,5 passa a ser 12,5 por 12,5. Como? Cortando para cada 2 triângulos perfeitos, a gente corta um quadrado de cada cor de 12,5 por 12,5. Então, é um verde e um amarelo 12,5 por 12,5. Ok? Então, se aqui eu tenho um quadrado amarelo e um verde, para formar esse eu vou precisar de mais um de cada. Então, eu vou precisar de 2 amarelos e 2 verdes, ok? Aqui nós vamos ter listas. Se nós dividirmos iguais aqui as medidas, 10 centímetros, esses 10 centímetros estão divididos em 3 partes. Se nós dividirmos em partes iguais, vai dar uma dízima periódica, vai dar um número quebradinho. Então, o que eu fiz? Eu dividi, deu 3,33333, que é a dízima, é o dízimo. Só que aí eu arredondei. Então, o verde nós vamos fazer com 3,5 de largura e o amarelo com 3 de largura. Então, 3,5 mais 3,5, 7, mais 3, 10 centímetros. Quer dizer que a união de todos eles vai dar 10 centímetros. Vamos ver um de cada vez, tá? Então, se esse é 3,5 centímetros, nós precisamos também aumentar a margem de costura. 3,5 mais 1,5 dá 5 centímetros. Então, a nossa faixa verde vai ser de 5 centímetros por 11,5, porque ele tem 10 de altura, mais 1,5, 11,5, ok? A faixa amarela, a proposta é 3 centímetros, mais 1,5, 4,5 de largura por 11,5 de altura, ok? Dúvidas? Perguntem aí nos comentários, tá? A Denise, tudo novo. Oi, Denise, boa tarde. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou montar um triângulo perfeito, para vocês verem como faz. E vou montar essas faixas para vocês verem também como faz, ok? Então, vamos lá para a montagem. Meu amarelo terminou, acabou. Então, eu vou usar esse tom mais alaranjado, próximo do amarelo que eu estava usando. E mesmo assim, vocês vão perceber que eu precisei unir, mas eu não vou usar esse bloco para nada, tá? Ele vai ficar como demonstrativo, porque é legal vocês não fazerem isso no trabalho de vocês, tá? Eu só uni aqui, eu só emendei, que é para vocês terem uma visão do visual geral, porque se eu colocasse uma outra cor aqui, ele ia mudar o desenho do bloco. Então, eu emendei aqui só para vocês verem, tá? Esse aqui é o nosso módulo central e aqui eu já fiz os 2 triângulos perfeitos. Com essas... Maria Lúcia Bigoto. Oi, Lúcia, boa tarde. Com essas faixas, nós vamos fazer esses 4 módulos centrais. E com esse aqui, eu vou explicar para vocês como fazer o triângulo perfeito. Então, vamos lá ao triângulo. Ó, eu vou colocar... Primeiro, eu vou achar onde é a auréola, o lado da auréola do tecido. Neuza. Oi, Neuza. Eu vou procurar onde é o lado da auréola do tecido. Então, como? Eu esticando aqui, ele não cede, esticando aqui, ele cede. Então, a minha auréola está aqui, eu venho e marco aqui, tá? Agora, nesse tecido aqui, a minha auréola, ó, está desse lado aqui, tá? Ó, aqui,
desse lado, tá? Aí eu venho e coloco direito com direito. Esse tecido tingido não tem direito nem avesso. E esse tecido estampado tem o direito aqui. Eu venho e risco na diagonal. Oi, Gabi. Eu risco na diagonal. Tá? E eu vou passar o meu calcador. Deixar bem certinho aqui. Eu vou passar o meu calcador aqui, ó, alinhando aqui, tá? E a minha agulha vai vir costurando aqui. O mesmo jeito eu vou fazer do outro lado. Porque depois nós vamos cortar esse traço ao meio, tá? Então, vamos usar essa costura. Enroscou na cadeira, prendeu no pé e saiu aqui. Algum comentário? Cláudio? Então, vamos lá, vou alinhar aqui. E o meu olhar também vem aqui, tá? Agora, o outro lado, fazendo a mesma costura. E corto o excesso de linha. Corto o excesso de linha e corto também aqui no meio, podendo ser com o cortador ou com a tesoura. Corto esse excesso desse biquinho aqui, para quando eu desdobrar não aparecer. E abro a costura com a ajuda de uma espátula, fica bem mais fácil. É hora marcada, né? Aqui. E pô. Pronto. Agora eu vou pro ferro. Essa costura tem que ter 1,5 centímetro, tá? Ó, 1,5. Agora, eu vou pro ferro assentar essa costura. E assim formaram, né, 2 quadrados com um triângulo perfeito. Então, vocês viram que de um quadrado verde e um laranja, se formaram 2 quadrados. A mesma coisa eu fiz aqui, tá? Então, são os 2 de cada cor que a gente precisa. Esse aqui. Parece, tá? Certo?
Esse aqui eu tenho 11,5 por 11,5. E agora nós vamos fazer as faixas, tá? Então, as faixas, como que eu cortei? Vocês sabem que eu estou aproveitando tecidos que eu tenho aqui em casa, né? Porque eu estou gravando essas lives aqui na quarentena, eu estou em casa. E quando eu vim para cá, eu trouxe alguns tecidos já prevendo fazer algum trabalho. Então, eu tenho essa faixa aqui grande, a verde eu consegui cortar uma grande. Só que essa laranja deram essas pequenininhas aqui, ó, tá? Mas tá dentro da medida que eu preciso. Eu preciso de 11,5 centímetros. Se fôssemos cortar uma faixa só, seriam 60 centímetros. 4 vezes 11,5, tá? E não, 4 vezes 11,5 seria 44, 45,5 da laranja e 60 da verde, porque a verde são mais... Peraí, 11, 22, isso, 45. E da verde são 2 vezes a medida de 11,5. Então, para cada bloco, para cada módulo, vão ser 23 centímetros de verde, tá? 23, 46, 92 centímetros, tá? Então, essa faixa grande vai servir perfeitamente, porque ela tem a largura toda do tecido. Bom, então, também vai servir para vocês verem como que eu vou costurar aqui, tá? Então, essa faixa, ela tá com 4,5 centímetros e a verde com 5 centímetros. Eu já expliquei no início da live o porquê dessa diferença, tá? Então, eu vou lá na máquina agora, vou prender aqui porque é uma faixa cortada na largura, para ela não ceder. E vou aqui também continuando, ó. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Então, vocês veem que não precisa cortar essa faixa grande, vai colocando assim por cima mesmo. Então, aqui. Aqui. E venho com a costura contínua. Tá? Vamos lá. A mesma coisa eu vou seguir, a margem de costura. O meu olhar está aqui, o pezinho alinhado aqui também, na lateral. Pronto, agora eu vou cortar esse excesso aqui e vou abrir essa costura para poder passar e vir com essa faixa em cima novamente do verde. Alguma pergunta?
abrindo com a espátula. Essa costura também deve ter, ó, aqui, 1,5 centímetro, tá? Ó, agora passar esse lado. Assim fica mais fácil porque eu vou colocar agora o laranja em cima desse verde aqui, ó. Tá? Então, se eu já cortasse aqui com 11,5, eu teria que ficar acertando 11,5, 11,5. E aqui não. Como ele tá maior, eu já vou alinhar aqui, ó. Isso é facilidade, né? Ó, vou vir aqui e alinhar aqui. Agora, essa grande aqui. Então, vocês veem que vai sobrar verde aqui. Puxadinha aqui por baixo. Eu gosto de alfinetar na mesa, como eu tô fazendo. Eu não gosto de pegar aqui na mão, porque eu acho que às vezes sai do lugar e enruga o tecido. Bom, aqui eu já posso cortar, porque eu sei que eu vou usar só esse. Então, cortei, isso aqui é sobrinha. E vou costurar da mesma maneira. Tiro os alfinetes. E vou abrir a costura com a espátula da mesma forma. Agora foi. Então, agora eu vou abrir a costura aqui, do mesmo jeito do outro lado. Vou passar. Vocês estão quietas hoje, hein? Vou canel. Sexta-feira santa. Pronto, aqui. Você não tá assistindo hoje. Hã? Só não veio. Quantas tem? 5 aqui. Pronto, aqui. E esse aqui vai ter que ter 3 centímetros. Ficou com 3 centímetros, tá? Porque eu cortei com 4,5. E esse aqui vai ficar com 3,5, tirando a margem de costura aqui, tá? Agora, eu vou acertar e cortar como? Com 11,5, que é a medida que tem que ter aqui, ó. Essa largura total tem que ter 11,5 centímetros. Denise está dizendo que é bem quietinha. Cortei aqui. Agora, eu viro e procuro 11,5 aqui na régua e venho cortar com 11,5. Tá? 11,5 centímetros. Agora, vou acertar esse aqui
alinhando a régua pela costura aqui, ó, tá? Eu olhei aqui na régua pra cortar, alinhando a costura. Agora, viro novamente 11,5. Gabi tá assistindo e fazendo máscara de tecido para doar. Ah, legal, Gabi. Acho que tá todo mundo que costura tá se mobilizando com isso, né? Você sabe que a gente teve dificuldade com elástico. Não temos mais elástico, não tínhamos. Aí apareceu um anjo vizinho que fechou uma confecção e tinha os elásticos guardados e doou pra gente. Rolos e mais rolos de elástico. Só que é elástico de lingerie. Mas não tem problema, a gente vai fazer com todos. É Goga. Hã? A Goga. Oi, Glória. Goga. Glória. Goga tá aqui. Aqui novamente, 11,5. É ela que tá fazendo. Né? Ah, Glória? Pensei que fosse a Gabi. E 11,5. Pronto. Os 4 que a gente precisa. Então, nós vamos montar assim. Aqui. Aqui. Este. E aqui tá o nosso bloco, tá? Então, nós temos aqui, ó, 11,5, nós vamos costurar essa linha. Nós temos aqui 11,5, costurar essa linha e essa daqui. Vamos lá, então. Primeiro eu pego esses daqui, pra depois unir esses. Ó, aqui deu uma diferençazinha de largura, vendo? Ó. Aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar esse nessa largura aqui. E a hora que eu passar o pezinho, eu vou passar alinhado por aqui, olhando aqui. Deixa eu ver se eu pus na posição certa. Estou alinhando pelo laranja aqui, ó. Tá? Ó. Aqui. Agora eu vou esse daqui. Mesma coisa, ó. Centralizei aqui. E vou me guiar pelo laranja, que está com 11,5. Esse vem aqui. E agora esse aqui. Por enquanto, não temos cantos para nos preocuparmos. Pronto, aqui. Agora, eu vou abrir a costura
também. Aqui não vai dar 11,5. Vendo? Porque esse aqui tava um pouco menor que esse. Então, aqui eu tô com 0,75 e eu tô um pouco menor. Agora, vamos ver esse aqui. Esse já deu. Vou passar. Agora, eu vou costurar este pra lá. Vou começar por esse aqui de cima. Este com este. Que eu tô centralizando também, ó. Tá? Ó, uma pontinha e vou depois seguir pelo laranja. E agora o último. Agora eu vou cortar. Vou abrir as costuras e passar. Vamos passar. Ó, aqui, mostra aqui, ó. Vocês veem que a costura virou pra cá. Não precisa desmanchar por causa disso, tá? Vocês pegam a tesoura, dá um picote longe da costura, aqui, ó, e leva pra lá. E faz isso aqui, ó. Esse não virou. Esse ficou certinho. E o último aqui. Alguma pergunta?
aqui tem a nossa faixa. Tá? E o nosso bloco montado. Agora eu vou unir essas duas partes e depois esta. Para unir essas duas, a gente pega o alfinetinho, coloca costura com costura aqui. Ó, aqui desceu, vou subir um pouquinho aqui. Subiu de trás, bem pouquinho, porque quando eu faço esse movimento, o tecido vai pra frente. Agora, desse lado. Ó, esse dentinho aqui eu vou alinhar pelo laranja, tá? Eu vou desconsiderar o verde. Eu vou deixar o verde aqui, ó. Tá? Eu vou seguir o laranja. Não temos cantinhos, só temos costuras para se encontrarem. Agora, costura. Eu tô com essa tossinha, gente, porque quando as máscaras vêm, nós somos em várias pessoas fazendo. Quando as máscaras chegam aqui, a gente borrifa a cândida. Espera secar. Só que à medida que eu vou costurando, acho que vai subindo o pozinho da cândida e me dá essa tossinha alérgica. Arde a minha garganta. E as máscaras vão para o nosso Hospital do Tatuapé, que é o pronto-socorro. E lá eles vão desinfetar com autoclave. Colocar na autoclave. Pronto. Aqui, ficou certinho. Agora, esse lado aqui. Opa, primeiro aqui, né? As nossas costurinhas. Aqui e aqui. Aqui. Vocês veem que essas diferenças que dão, eu vou acertando no olho e centralizando, ó. Eu tô mantendo a distância aqui, ó. Porque aqui ele tá menor. Por quê? Porque não é uma máquina que está fazendo. É uma coisa, é um trabalho artesanal. Então, corre-se esse risco de sair um pouquinho do lugar mesmo. Aqui, ó, eu vou virar pra cá e fazer a mesma distribuição. Eu vou deixar uma bordinha verde aqui, porque ali tá um pouquinho maior que o outro. E aqui eu vou fazer alinhadinho. Pronto, vamos pra costura. Usando na fonte do computador.
nosso bloco está finalizado. Agora eu vou abrir a costura e vou passar esse lado e esse lado. E vou mostrar para vocês as variações que eu fiz deste bloco aqui. Ele é um bloco que tem os 4 cantos iguais, os 4 lados iguais. Então, cai naquela história de que não tem muito o que variar, né? Só que a mesma coisa que o bloco de ontem, eu dei uma brincada com ele e fiz um deslocamento. Hoje eu pus no desenho uma forma, vamos ver se dá para explicar melhor que ontem. Que eu separei as imagens, vamos ver se dá para entender melhor. Hoje até o cinegrafista está quietinho. Pronto, nosso bloco prontíssimo. Ele vai entrar em contraste com esses mais claros, tá vendo? Pega uma geral assim, tá vendo? Ele ficou mais escuro que esses daqui. Mas ele pega nesse, por exemplo, que tá mais escuro. Esse aqui também já se aproxima mais. Esses estão mais claros, tá? Então, vamos aqui as variações. Deixa eu passar por lá, que é mais fácil. Esse é o bloco. Aqui são as variações. Bom, esse aqui, ó, aproxima mais, ó. Mais aqui. Esse aqui é a cor que a gente fez agora, tá? Então, é o verde e o amarelo. Aqui eu troquei o verde pelo neutro, pelo cru, para vocês verem a diferença que dá quando a gente escolhe outra cor. E aqui o escuro, o escuro com o claro. Aqui o escuro com o claro. Então, o mesmo bloco em cores diferentes. Olha como ele fica, tá? Agora, uma outra variação. Essa aqui é a variação que eu falei para vocês que eu desmembrei, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho o bloco inteiro, tá? É o nosso bloco. Aqui o que eu fiz? Eu desloquei esse bloco inteiro, eu trouxe para cá. Então, eu eliminei esses 3 módulos aqui, que seria isso aqui, ó. Então, eu fiz isso aqui. Tá vendo? Eu cortei ele e comecei a partir daqui, alinhando um bloco inteiro aqui, ó. Daqui para cá, tá? Aqui, ó. Então, aqui tem o bloco inteiro, alinhado do segundo módulo para cá. E modificou o desenho, tá vendo? Ele formou um tipo de um zigue-zague e alternou, tirou aquela lista central aqui, ó. Essa lista aqui não se formou. Ele formou um vai e vem. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tá vendo? Meio que um zigue-zague. E aqui, o que eu fiz? Eu peguei um bloco de uma cor e outro bloco de outro, que também tem a possibilidade de ser feito. Ele fica parecendo aqueles tijolos vazados, né? Que tem uma parede com tijolo vazado. Ele me lembrou isso daí, olhando agora aqui no celular. Tá? Então, aqui temos 4 variações com esse único bloco. Variações ou de cores ou de posição
de bloco. Hã? Zilda. Oi, Zilda, boa tarde. Então, aqui, terminamos o nosso 12º bloco, e um total de 20, e amanhã estaremos aqui e com o 13º bloco, tá bom? E a semana que vem vocês se preparem que vai ser a última semana do nosso Samplerum da quarentena, ok? Um beijo para todas, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação. E as pessoas interessadas em pegar o PDF de todos os blocos, mandem seu número de celular para mim em inbox, que eu adiciono num grupo do WhatsApp onde eu estou postando esses PDFs.